Meu irmão e minha irmã, hoje dia 27 de fevereiro, terça-feira da segunda semana do tempo da Quaresma. Vamos escutar a palavra de Deus para nós neste dia do Evangelho segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus falou às multidões e aos seus discípulos e lhes disse: Os mestres da lei e os fariseus têm autoridade para interpretar a lei de Moisés. Por isso deveis fazer e observar tudo o que eles dizem. Mas não imiteis suas ações, pois eles falam e não praticam. Amarram pesados fardos e os colocam nos ombros dos outros, mas eles mesmos não estão dispostos a movê-los, nem sequer com um dedo. Fazem todas as suas ações só para serem vistos pelos outros. Eles usam faixas largas com trechos da Escritura na testa e nos braços, e põem na roupa longas franjas. Gostam de lugar de honra nos banquetes e dos primeiros lugares nas sinagogas. Gostam de ser cumprimentados nas praças públicas e de serem chamados de mestre. Quanto a vós, nunca vos deixeis chamar de mestre, pois um só é o vosso mestre, e todos vós sois irmãos. Na terra, não chameis a ninguém de pai, pois um só é vosso Pai, aquele que está nos céus. Não deixeis que vos chamem de guias, pois um só é o vosso guia, Cristo. Pelo contrário, o maior dentre vós deve ser aquele que vos serve. Quem se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Jesus, como nós sabemos e nos recordamos, inicia o seu ministério público fazendo e depois falando. Lembre-se do Evangelho de quarta-feira de cinzas. Jesus, que vai para o deserto, passa ali 40 dias sendo tentado e depois convida os seus discípulos a que façam a mesma coisa, a que tenham as mesmas práticas. Por isso a crítica de Jesus aos mestres da lei, aos fariseus, aos escribas é tão dura, porque eles só mandam fazer, eles só falam, mas não praticam. Exigem do povo penitências, jejum, abstenções, e eles são os primeiros que se esbanjam nos grandes banquetes, que esbanjam dinheiro e bem das outras pessoas, que escravizam as outras pessoas, quando mandam que as mesmas pessoas não escravizem. Além disso, esta palavra nos recorda que este grupo de pessoas, profundamente conhecedores da palavra de Deus, fariseu, mestres da lei, doutores da lei, são pessoas que conheciam a palavra de Deus na ponta da língua. Tanto é que, diz o mesmo Evangelho, tinham a palavra escrita nas suas vestes, na sua testa, punham faixas com trechos da palavra, porque a conheciam profundamente. Porém, conheciam só que não era uma palavra que tinha caído no coração daquelas pessoas e não provocava uma mudança na sua vida. Além disso, Jesus critica o que está por detrás da bela aparência destas pessoas. O que eles querem quando enchem a boca para falar da palavra de Deus e para dar ordens às pessoas é aumentar o próprio prestígio, aumentar a própria fama, se tornarem mais conhecidos, não levar aquelas pessoas até Deus, como fez, por exemplo, João Batista, que dizia: não sou eu a quem vocês devem seguir, ele é o Cordeiro de Deus. Fariseus, mestres da lei, apontavam para si mesmos, eles chamavam atenção, inclusive pelo modo como se vestiam, como rezavam, aonde se sentavam, como diz o próprio Evangelho de hoje. O que então que essa palavra pode dizer para nós e nos ajudar a refletir neste dia? Os pecados que estão por detrás deste tipo de comportamento descrito no Evangelho de hoje são dois: a intolerância e a vaidade. Intolerância é aquele tipo de pecado que faz pensar que só eu sei, que só eu estou vendo as coisas erradas, que só eu tenho ideias boas, que ninguém ainda percebeu qual é a solução do problema, apenas eu tive aquele insight, aquela luz e sei qual é a melhor coisa a ser feita. Intolerância é pensar que, por exemplo, só nós que somos deste lugar, ou desta cor de pele, ou desta religião, sabemos as coisas. Isso é ser intolerante. Intolerância vai de mão dada com o outro pecado, que é a vaidade.
A vaidade é aquele pecado que nos faz olhar para o espelho e pensar que quando nós vemos alguma coisa de errada no espelho, quem deve ser corrigido é o espelho e não eu. Vaidade é aquele pecado que não faz reconhecer que os erros que eu estou vendo não estão no outro, mas estão em mim. Vaidoso é aquela pessoa que se acha, que se vangloria, que pensa que tudo e todos estão falando e vendo apenas a si mesmos. Já conheceram alguma pessoa que às vezes está tendo um comentário ali ou aqui e a pessoa se incomoda porque pensa que estão falando dela? É uma pessoa vaidosa, porque pensa que está sempre ao centro das conversas, das ideias, dos pensamentos dos outros. Estes dois pecados eram os pecados dos fariseus, dos mestres da lei, dos doutores, deste povo do tempo de Jesus. Será que também não são os meus ou os seus pecados? Será que eu e você também, às vezes, não somos o dono do universo e pensamos que só eu tenho a ideia nova, que só eu tenho que fazer as coisas dentro de casa, ninguém faz nada, só eu tenho que fazer as coisas? Será que eu não me esqueço às vezes que a minha percepção do mundo e da minha casa e da minha realidade pode ser diferente daquela de outras pessoas que convivem comigo e por isso às vezes eu vejo uma coisa, mas a outra pessoa não vê, o que não quer dizer que a outra pessoa não tenha capacidades, inteligência e umas boas ideias, assim como eu também posso tê-las? Será que eu também não sou vaidoso e esqueço de corrigir em mim os problemas que eu vejo fora, que eu vejo na sociedade? São Caetano insistia muito com isso. Para mudar o exterior, começo mudando o interior. Mais do que isso, isto é uma coisa teatina. Existe um livro de espiritualidade teatina chamado O Combate Espiritual, de um autor chamado Lourenço Scupoli. Neste livro, o primeiro capítulo do livro fala sobre a desconfiança de si e a confiança total em Deus, como primeiro passo para um caminho de crescimento espiritual. Para um caminho, diz o próprio autor, de assemelhar-se cada vez mais a Deus que nos criou. Seria bom que nós lêssemos este livro com este sentimento, com esta ideia de diminuir a confiança em mim, nas minhas capacidades, naquilo que eu estou vendo, ouvindo ou pensando e aumentar a minha confiança em Deus. Que a gente possa rezar assim hoje neste sentido. Senhor, que eu desconfie de mim, desconfie das ideias que eu tenho, das coisas que eu estou pensando, das coisas que eu estou sentindo, mas confie mais e plenamente em Ti. Que a minha confiança em Ti seja aquilo que me guia e me sustenta a cada dia. Que a bênção do Senhor seja derramada sobre você, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.